Hey, honey, tudo bom com vocês? Honey, estamos começando mais uma aula para o nosso segundo bimestre e a gente vai continuar o nosso assunto de Present Perfect. Nós já terminamos a primeira parte do Present Perfect, que é quando a gente usa o Present Perfect, qual é a situação que a gente pode usar esse tempo verbal. E agora nós vamos estudar o Present Perfect usando com os advérbios. Então, vou compartilhar com vocês a tela do Present Perfect aqui. E vamos estudar, gente, tá? Ele não é difícil, ele é um assunto bem fácil. O mais difícil nós já estudamos, que é a situação que a gente pode usar o present perfect. Agora a gente vai usar os present perfect com os advérbios. Então, vamos lá, babies. A gente tem o already e o just, que eu já expliquei para vocês, que eu dei uma apostila para vocês sobre isso, lembra? Então, a gente só vai relembrar essa questão do already e o just, quando é que a gente usa. Bem, o already é para falar sobre algo que já aconteceu na sua vida, que você quer dizer que algo já aconteceu, e nós usamos em sentenças afirmativas. E aí eu coloquei aqui, I have already been to London. Eu já estive, quê? Em Londres. Então, o already, ele sempre vai vir o quê? Logo depois do verbo auxiliar, que nós temos o have e o has. Lembrando que o has eu posso usar com he, she, it. E o have vai ser com I, you, we e o they, tá? E vai vir antes do verbo auxiliar. No finalzinho do livro de vocês, tem lá uma listinha do verbo no presente, do verbo no passado e no verbo no particípio, tá bom? Então, o already, frases afirmativas para falar sobre algo que já aconteceu em your life, na sua vida. Tá? Nós temos o just. O just nós vamos usar para quê? Quem lembra? Tá lá naquela apostila que eu dei para vocês. O just a gente vai usar sobre algo que a gente já acabou de fazer, uma ação que a gente acabou de fazer, que a pessoa acabou de fazer. E aí eu coloquei esse exemplo aqui. She has just drunk coffee. O que estou dizendo? Que ela acabou de beber o quê? Café. Então também vai vir logo depois do verbo auxiliar, sendo have ou has, e antes do verbo o quê? No particípio. Tá bom? Então, sempre vai ser assim, se para dizer sobre algo que acabou de acontecer, acabou de fazer, você vai usar o just. E aí, baby, nós temos o yet e o still. O yet, a gente pode usar em duas situações. A gente pode usar na forma interrogativa e a gente pode usar na forma negativa. Sendo que na forma interrogativa, ele vai ter o significado de já. E na forma negativa, ele vai ter o significado de ainda. Gente, o yet, ele sempre vai vir, na maioria das vezes, geralmente, ele sempre vai vir no final de frase. Então, vamos lá para o primeiro exemplo, honey. Nós temos aí, Mary, have you chosen your dress to the party yet? Eu estou perguntando, Mary, você já escolheu seu vestido para a festa? Olha só, gente, se você for perceber, a nossa tradução, a gente coloca o yet logo depois do sujeito, né? Ele veio com o significado de já. Seria tipo isso aqui, você já escolheu o seu vestido para a festa, né? Essa é a forma que a gente traduz. Mas na língua inglesa, gramaticalmente correto, a gente primeiro coloca a sentença toda aqui, a gente coloca, como é uma pergunta, a gente coloca o verbo auxiliar, depois a gente coloca o sujeito e depois a gente coloca o verbo que não participa, o resto da frase e depois que a gente coloca o yet. Se a gente for traduzir ao pé da letra, fica esquisito, né? Você escolheu o seu vestido para a festa já? Não combina, né, babies? Mas é dessa forma que está correto na língua inglesa. Então, nunca tente traduzir a frase, na maioria das vezes no inglês, né? Nunca tente traduzir ao pé da letra, porque se você for traduzir, você vai ver que não tem nada a ver. Então, tenta traduzir o contexto, tenta pensar no contexto da sentença, que aí sim vai se encaixar o que aquela frase realmente está querendo dizer, tá bom? Então, olha só, então sempre, ele, na maioria das vezes vai vir o yet, o que no final da frase. Então, eu botei aqui, have you chosen your dress to the party yet? Você já escolheu o seu vestido para a festa? E aí tem a resposta dela, que ela diz, no, I have so many doubts that I haven't decided yet. O que ela está dizendo? Não, eu tenho muitas dúvidas que eu ainda não decidi. Mais uma vez a gente traduzindo, colocando o yet depois do sujeito, mas gramaticalmente correto na língua inglesa, o yet ele vai vir no final da frase. Então, olha só, a gente traduz como eu ainda não escolhi. Mas na língua inglesa a gente tem que colocar primeiro a frase toda, depois põe o yet. Então, olha só aqui, nesse caso do yet, tá, gente? Olha só, a gente traduzindo ao pé da letra. Eu não escolhi ainda. Mas a gente falando na nossa língua portuguesa, o que a gente diz? Eu ainda não escolhi, né? Mas, falando mais uma vez, falando para vocês.
Primeiro a gente coloca a sentença negativa e depois a gente coloca o yet. Deu para entender? Deu para entender que o yet eu uso na forma interrogativa e na forma negativa. Interrogativa tem o significado de já, negativa tem o significado de ainda e geralmente vem no final da sentença, no final da frase. E aí nós temos o still. Babies, o still ele não veio no livro de vocês, mas eu coloquei porque ele é tão importante quanto o yet. Por quê? O still, ele também tem um significado de ainda. E o still eu também uso numa sentença negativa. Entretanto, ele vem para enfatizar que aquela ação, aquilo que você está fazendo, aquilo que a pessoa está fazendo, ela está demorando para finalizar. Então, o yet é para falar sobre algo que eu ainda não decidi, e o still é para falar sobre algo para enfatizar sobre uma ação que ainda está em andamento, está demorando para finalizar. Eu botei aqui, emphasize that something has been take time to finish. Ou seja, enfatizar que algo que está demorando para finalizar. Deu para entender? E outra coisa na diferença do yet e o still. Por mais que os dois em comum tenham o mesmo significado de ainda e sendo uma sentença negativa, a outra diferença deles é que ele vai vir logo depois do sujeito. Então, olha só aqui esse exemplo. I have cleaned my room since last week and I still haven't found my books. Eu limpo o meu quarto desde a semana passada. Olha aí, ó, essa ação começou desde a semana passada. And I still haven't found my books. E ainda não encontrei os meus livros. Deu para entender? Eu estou enfatizando essa ação que eu estou desde a semana passada, ó, procurando, estou limpando o meu quarto, procurando o meu livro e não encontro. Então, eu quero enfatizar isso. E aí eu uso o quê? Logo depois do I, do sujeito. Deu para entender, gente, a diferença dos dois, do yet e still? E aqui a gente finaliza, mas eu vou colocar aqui para vocês, para esse compartilhamento, e vou compartilhar outra tela com vocês, porque tá aqui. Tá no livro de vocês também, eu esqueci de colocar, mas lembrei logo antes de começar, que é a questão do ever e o never. O ever, babies, a gente usa para fazer uma pergunta no sentido se você já viveu tal experiência na sua vida. Se você já... É sobre experiências de vida. Então, o ever ele vai ter um significado de já, e eu uso nessa situação. Então, olha esse exemplo que eu coloquei aqui. Vou até aumentar a letra para ficar melhor para vocês. Olha esse exemplo que eu coloquei aqui. Have you ever been to London? Você já esteve em Londres? O que eu quero saber? Eu quero saber se você já teve a experiência de ter estado em Londres, se você já viveu esse momento de estar em Londres. Então, é uma experiência sua. Então, eu estou perguntando com have you ever. Você já... Aí o resto da frase. Olha o outro exemplo que eu botei. Have you ever seen this movie? Você já viu este filme? Deu para entender, gente? E o never, a gente usa para ação que nunca aconteceu na sua vida, sobre algo que nunca aconteceu na sua vida. E aí eu coloquei um exemplo meu aqui, que não deixa de ser verdade, mas eu sei que no momento certo as coisas vão acontecer. Aí eu espero, né? Então eu coloquei aqui. I have never received flowers. O que eu coloquei aqui? Eu nunca recebi flores. Então, never também, ele vai vir depois do verbo auxiliar, que pode ser have ou has, e vai vir antes do verbo no participio. Deu para entender, gente? Então, aqui a gente finaliza a nossa aula do present perfect com adverbs. Eu passei um exercício para vocês no livro, mas eu ainda não tinha corrigido, porque eu estava exatamente esperando esse momento de a gente estudar o present perfect com adverbs, tá? Então, eu vou dar um tempo. Se você não fez, pode fazer agora. Eu vou dar um tempinho para vocês realizar essa atividade, e aí depois eu vou estar postando aqui com as respostas e comentários também, tá bom? E eu tô deixando mais uma atividade em PDF para vocês realizarem, que é para vocês completarem com still, com yet, com already, com ever e esses adverbs, tá bom? Então, gente, a gente vai ficando por aqui. Até a nossa próxima aula. A próxima aula a gente vai estudar Present Perfect Continuous, mas eu espero muito que não seja mais por aqui, mas que seja na sala de aula, que eu estou morrendo de saudade de vocês, tá? Fiquem com Deus e até a próxima aula e um grande beijo.